bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia, ela conta que uma jumenta salvou um homem. Nós vamos ver logo após a vinheta. A atitude deste homem, enquanto a jumenta estava salvando a vida dele, sabe qual foi? Ele batia nela, ele agredia ela, mas mesmo assim, ela permaneceu firme. Vamos ver quem é no nosso tema de hoje? A jumenta falante salva a vida de um profeta. Nosso texto base está em Números capítulo 22, verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Balaão, um profeta. Ele significa justamente devorador. Era um homem muito famoso, ele era um adivinho. E olha, Balaque o reconheceu como alguém muito importante. Números 22, verso 6, parte B. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Mas esse profeta, assim como muitos que nós vimos nos dias de hoje, ele trabalhava por dinheiro, ele era um homem ganancioso. Números 22, verso 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Ele cobrava. Olha que interessante para a gente ver. Mas Balaão, ele era um homem que conhecia a fama do Deus de Israel. No começo, ele era realmente até um profeta de Deus. Mas é um profeta misterioso que a Bíblia nos fala. Aparentemente, ele temia a Deus. Mas a gente vê que ele foi uma pessoa que começou bem, mas ele não terminou bem, ele terminou mal. Números 22, verso 18, fala assim: então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então mostra aí que ele era um homem que estava nesse momento mostrando que temia a Deus. Ele fala assim: eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus. Então mostra que ele queria agradar a Deus. Mas Mateus 7:21 fala assim: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E nós vemos na história que Balaão, ele não conseguiu fazer a vontade de Deus até o fim. Quando ele foi procurado por mensageiros do rei de Moabe, por Balaque, ele ficou sabendo de todas as conquistas que Israel estava tendo, e o rei Balaque, ele estava muito aterrorizado, e ele envia esses mensageiros para procurar a Balaão para fazer algo contra o povo de Israel. Números 22, 2 e 3. Vendo pois Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel tinham saído do Egito. Os filhos de Israel estavam sendo orientados por Deus, estavam sendo guiados por Deus. Quem estava na liderança era justamente Moisés. E o povo de Moabe ficou desesperado quando viu o tamanho daquele povo, quando viu o que Deus fazia por aquele povo. Números 22, verso 4. Por isso Moabe disse aos anciãos dos Midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Eu até enxerguei o boi lambendo a erva do campo. Mas o que a gente está entendendo é o seguinte: é um povo que não tem limite, porque é um povo que Deus age a favor desse povo. E é assim conosco, viu? As pessoas
elas têm que olhar para nós, elas têm que ver Deus trabalhando por nós, Deus agindo em nós e não nós fazendo aquilo que nos agrada. É importante nós estarmos na dependência de Deus, assim como o povo de Israel estava. E Balaque, rei de Moabe, ele pede justamente para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Números 22, o 6, a parte A do versículo, fala assim: vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Ele achava que se Balaão amaldiçoasse o povo que Deus abençoou, ele poderia vencer o povo de Israel. Mas aí, sabe o que aconteceu? Balaão, ele sabia que o povo de Israel era o povo que tinha a promessa de Deus, era o povo que Deus fez promessa através de Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ainda fala assim, olha, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que tremendo! Nós fazemos parte desse povo, um povo abençoado por Deus, um povo que Deus cuida, um povo que Deus zela. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor, ele agia. Assim como Deus agiu lá no Egito, Deus estava agindo a favor daquele povo. Deuteronômio 4:34 diz assim: um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação. Lembra? Deus tirou o povo de Israel da onde? Do Egito. E tirou como? Vamos continuar no versículo. Com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito em vosso favor, diante dos vossos olhos. É Moisés falando, um Deus todo poderoso, um Deus que pelejou, um Deus que fez sinais, que fez prodígios e fez aonde todo o povo estava aprendendo, estava sabendo, estava ouvindo falar quem era aquele povo que estava se aproximando, e eles tinham medo. E Balaão, sabe o que ele fez quando ele recebeu a comitiva vinda por Balaque? Ele consultou a Deus. Ele queria saber se ele poderia ir, mostrando até então um certo temor a Deus. E Balaão fala para Deus justamente o que o rei Balaque mandou os mensageiros dizer para ele. Vamos ver o que aconteceu em Números 22:11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Ele ainda está testemunhando do poder de Deus. Ó, vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Mas aí ele estava enganado. E é interessante que quando Balaão está repetindo as palavras de Balaque para Deus, ele está testemunhando: Deus, é o Senhor que tirou aquele povo do Egito. Números 22, verso 8. E ele lhes disse: passai aqui esta noite. Balaão está dizendo para quem? Está dizendo para aquela comitiva que veio procurar a ele, tá? Então, Números 22:18, e ele lhe disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão, passaram a noite lá. E Balaão foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu, porque Deus é Deus que nos ouve, e Deus nos responde. Números 22:12, olha a resposta de Deus para ele. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo é o povo da promessa, é o povo da aliança de Deus com Abraão. E nós somos o povo da aliança com nosso Jesus Cristo. Mas aí a gente vê que Balaão não ficou muito contentinho, não. Ao contrário, mas ele obedeceu. Essa primeira comitiva foi embora. Mas Balaque não ficou contente com a resposta. E ele manda outra comitiva falar com Balaão, só que agora uma comitiva de pessoas mais nobres, de pessoas mais honradas. E olha, e com uma proposta com mais atrativos. Números 22:18-19, a parte A.
Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, essa segunda comitiva: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Até aí, então, ele ainda está demonstrando temor ao Senhor. Mas as coisas modificam, porque as pessoas, elas ficam encantadas com as propostas. Quantas pessoas estavam na casa de Deus, se encantaram com as propostas do mundo e largaram a casa de Deus? Vamos ver então essa segunda vez. Balaão, que já tinha ouvido Deus falar que ele não iria, ele vai consultar, vai conversar com Deus novamente. Números 22, 19, a parte B. Fala assim: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Ele não ficou contente, ele foi consultar o Senhor, ele pediu para a segunda comitiva ficar lá aguardando, porque ele ia consultar o Senhor e ver o que o Senhor iria falar, né? Vamos ver a resposta de Deus, números 22 e 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Deus é um Deus que conhece o oculto e o escondido. Deus é um Deus que conhece o nosso coração, a nossa sinceridade. E Deus estava vendo que realmente Balaão não estava resistindo à proposta de Balaque, que o coração de Balaão estava no que Balaque queria. Isaías 66, verso 18, fala assim, a parte A: afinal, eu bem sei tudo quanto pensam e praticam. Não adianta, o Senhor nos conhece. E olha, Balaão, ele ouviu a resposta de Deus. Ele ouviu Deus falando: então vai então. Mas você só vai fazer aquilo que eu mandar. E Balaão entendeu que ele podia ir, mas ele não podia amaldiçoar aquele povo que Deus abençoou. Números 23, 8, a parte A do versículo: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Glória a Deus. É por isso que é bom nós sermos obedientes. É por isso que é bom nós sermos tementes a Deus, porque nós temos a bênção de Deus. O Senhor abençoa aquele que o ama, aquele que o teme. E olha, não adianta as pessoas se levantarem contra, não adianta as pessoas virem lançar maldição, porque Deus é o Deus que transforma toda maldição em bênção. E sabe o que Balaão foi? Ele foi até Balaque, mas lá no caminho, antes dele chegar lá em Balaque, Deus fez algo assim inacreditável. Vamos ver Números 22, o verso 22. Nós vamos ver agora a história da jumenta, onde que ela aparece. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Ele, Balaão, estava indo, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Ele estava indo, ele soube qual era a primeira resposta de Deus, ele insistiu. Deus falou: então vai, mas Deus estava vendo o coração dele estava se corrompendo cada vez mais. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, e ele sabia que Balaque estava pagando ele para ele fazer justamente isso. Deus havia falado com ele. Na primeira vez foi: não vai. Como Deus conhecia o coração dele, os pensamentos, as maquinações do coração dele, o que Deus faz? Deus vai providenciar. Deus manda um anjo para que esse anjo o impedisse. Mas não era o impedir de ir, era o impedir de fazer o que os pensamentos dele estavam querendo. Balaão, ele estava cego pelo desejo de ter a recompensa que Balaque tinha prometido, e ele estava pensando como que ele iria fazer. Balaque tinha prometido era muita coisa, mas Deus, ele não deixaria amaldiçoar o povo dele. E Deus sabe o que ele fez para que Balaão entendesse que aquele povo abençoado por Deus era abençoado e ponto final? Vamos ver Números 22 e 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, e estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Balaão não viu o anjo do Senhor. A jumenta viu, porque Deus abriu o olho dela. Deus mostrou para ela.
E ao invés dele ficar agradecido, porque ele não viu, ele não entendeu, ele simplesmente teve uma atitude inóspita com aquela jumenta. Ele a espancou. Eu fico imaginando, você acha que ele agradou a Deus com essa atitude? Com certeza não. A jumenta, ela se desviou do anjo. Ela foi repreendida por Balaão, ela foi espancada na primeira vez. Mas não ficou só nessa primeira vez, teve a segunda vez. A segunda vez, porque ele colocou ela novamente no caminho, ela novamente viu o anjo do Senhor. Só que dessa vez ela estava num espaço mais estreito. E esse espaço não dava para ela se desviar como ela se desviou da primeira vez. Ela encostou na parede, no muro. E ela apertou o pé de Balaão. Mas Balaão ficou muito zangado, muito irado. Números 22, 24 e 25. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso Balaão tornou a espancá-la. A gente olha que homem cruel, né? Ele não estava entendendo, mas ele estava agindo segundo o desejo do coração dele. Mais uma vez ele espanca a jumenta. Mais uma vez a jumenta livrou ele da morte, mas ele não estava vendo. Os olhos espirituais dele estavam fechados. Ele não conseguia ver o reino espiritual. Nessa terceira vez que o anjo se coloca mais uma vez diante da jumenta. Essa jumenta viu o anjo, mas Balaão não. Dessa vez, sabe o que ela fez? Eu fiquei impressionada de ver a atitude daquele animal. Ela se deitou. Quando ela se deitou, vamos ver o que Balaão fez com ela. Números 22, 26 e 27. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Balaão estava em cima dela. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Que homem que estava irado. Ele estava frustrado, ele estava sendo frustrado porque uma viagem não estava sendo uma viagem confortável. Aquela viagem estava sendo para ele frustrante por causa de quem? De uma jumenta. Novamente ele bateu nela. Ele espancou ela, mas desta vez o Senhor agiu. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele permitiu a jumenta falar com ele. Números 22 e 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancastes estas 3 vezes? É tão interessante que ele estava tão obstinado com a missão, até, creio eu, preocupado como que ele faria para prejudicar o povo de Israel, maquinando nos seus pensamentos, que ele começou a conversar com a jumenta como se ele estivesse conversando com um dos servos dele. Números 22 e 29. E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha, ele não estava entendendo nada, mas ele estava agindo como um louco, ele estava agindo na obstinação do coração dele. E Balaão estava justamente olhando para a atitude da jumenta, vendo com dificuldade o que estava acontecendo. A visão dele estava corrompida, a visão dele estava distorcida. Ele não podia ver o espiritual. Sabe o que ele achou? Que a jumenta estava zombando dele. A gente pergunta: como assim? Mas a jumenta, ela conversa com ele e ela chama a memória dele tudo o que ela já fez para ele. Números 22 e 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Aí olha só, ele queria matar ela por causa daquele momento, sem entender, sem pensar, sem refletir no que poderia estar acontecendo. A jumenta, ela agia, mas ela agia obedecendo a visão dela. Ela via e ela não queria que algo acontecesse com ela, e nem com o dono dela. Ela agia poupando a vida dele. A presença do anjo trouxe temor na jumenta, e ela repreendeu, aquela jumenta repreendeu a Balaão.
logo após isso, sabe o que o Senhor faz? Ele abre a visão de Balaão. Números 22 e 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aí o Senhor abriu os olhos dele, depois que a jumenta repreendeu ele. E o anjo do Senhor disse a Balaão, disse que ele foi salvo por causa da jumenta, porque se não fosse a jumenta, ele estaria morto. Números 22, 32 a 34. Eis que eu saí para ser teu adversário. Olha que interessante. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Onde estava o coração de Balaão? Naquilo que o rei Balaque havia prometido. Ele estava na maquinação de como ele podia receber aquilo, as recompensas do rei Balaque. E aí, voltando ao versículo. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado. E a ela, eu deixaria com vida. Então, Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Ele reconhece o que ele fez, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Nós paramos um pouco justamente para refletir nessa atitude de Balaão com a jumenta. A jumenta ela foi boa durante todo o tempo que ela esteve com ele, mas porque naquele momento ela estava tendo atitudes diferentes, ele chegou a ponto de querer matá-la. Ele bateu, ele espancou e a ponto de querer matá-la, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E a gente vê que não é muito diferente nos dias de hoje. As pessoas elas tem comportamento bom num determinado momento, não sabe porque a pessoa está num comportamento diferente, porque só quem conhece o interno, quem conhece o íntimo do nosso ser é Deus, aí a pessoa ela esbraveja assim como Balaão fez. E olha, foi justamente por causa desta jumenta, Deus agiu com bondade, por amor à jumenta, Deus agiu com bondade com Balaão. Mesmo ela apanhando dele, ela mostrou o quanto ela foi fiel a ele durante a vida dela. Quando o Senhor permitiu ela falar, ela perguntou, o que eu tenho te feito? Eu não tenho sido fiel para você? E ele passou a refletir. Que possamos nós, assim como nesta história que o Senhor nos mostra, possamos refletir antes de tomarmos qualquer atitude, possamos levar em consideração o que as pessoas fazem, possamos levar estas pessoas diante do Senhor em oração e pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, assim como abriu os olhos da jumenta, assim como abriu os olhos de Balaão, para que possamos entender o reino espiritual. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus te abençoe.